Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Meu nome é Chester Bennington Pellegrini, eu sou descendente de inglês e desenvolvo tecnologias complexas. Eu queria falar nesse vídeo sobre justamente isso, complexidade, do mundo atual. Muitas pessoas estão sentindo uma sensação estranha, na atualidade de caos, de desordem. Eu queria falar o que as teorias de complexidade podem ajudar a gente a sobreviver num mundo assim, sem hierarquia. Eu li num livro, que eu não lembro qual, que falava que a sociedade ela era hierárquica, né? Você tinha as empresas, você fazia uma faculdade, tinha um ou dois, três empregos para o resto da vida. A sociedade, a ordem vinha de cima e era uma hierarquia. Com a internet dos anos 2000, eles chamam aquela questão da teoria da borboleta, né? Que uma borboleta batendo asas não pode causar um tornado no outro lado do mundo, né? Assim, ou seja, eventos aleatórios, por exemplo, uma criança falando uma coisa, né, na internet, porque a sociedade ela passou de hierarquia para a sociedade de rede, né? A internet ela gera estabilidade. Então, por exemplo, qualquer pessoa, uma criança, eu já vi, por exemplo, um adolescente discutindo com um cara que era PhD em aviação, já dei esse exemplo aqui, e todo mundo concordava com o menininho, né, de 12 anos, não, esse avião, a asa é tal, tal, um grupo de aviação. Então, assim, as pessoas mais antigas, que estavam acostumadas com hierarquia, com ordem, elas se sentem mais, né, quanto mais velha a pessoa é, mais mal ela se sente com essa falta de coesão social, né? E o que acontece? Com a IA, isso aumentou mais ainda. Por quê? É, o fator aleatório, né, por exemplo, no Novo Iluminismo, um livro muito bom que eu recomendo também, tinha essa pergunta, né, se o mundo com IA, com várias tecnologias, ia ficar mais seguro ou mais caótico, né? O autor do livro dá a entender que ficaria mais seguro, mas ele levantou a tese ao contrário, né, com respeito à tese contrária, de que alguns lá estavam falando que, alguns analistas, que o mundo, por exemplo, com a inteligência artificial, com várias ferramentas poderosas na mão de qualquer pessoa, isso poderia gerar mais eventos caóticos, né? Eu concordo com essa opinião. Por exemplo, uma pessoa mal intencionada usando IA, ela pode causar mais danos para a sociedade, um hacker, do que há um tempo atrás. Então, assim, enfim, a complexidade na sociedade está aumentando. E para você conviver por bem ou por mal, a gente tem que se adaptar. Então, o que é assim, viver na complexidade, no caos, você tem que deixar fluir as coisas. Por exemplo, como a IA, as inovações estão muito disruptivas, você tenta aprender uma coisa, ela já não existe. Então, assim, o conhecimento tradicional ele é importante, né? Você ter uma base, estudar, ser curioso, mas em sistemas complexos e sem hierarquia, como está agora a sociedade, a gente tem aquele fluxo, né, de dados, de informações. Então é mais importante, num caos, você estar atento ao fluxo, né, tanto no seu trabalho, se você trabalha, você tem que tentar pesquisar o que está em alta, né, porque numa sociedade mais complexa, não é tão importante o que você sabe, mas em o que você aprende e desaprende rapidamente. Então, assim, é difícil, pessoal, é complicado, mas, assim, eu sugeria a você que está perdido, né, pessoas que são mais velhas, seguidores do canal, a tentar estudar teorias da complexidade, porque a sociedade, com o avanço da revolução industrial, com a evolução da robótica, da IA, ela está ficando mais complexa. Então, assim, não é que a gente tem que achar natural, mas a gente tem que aprender a conviver com a instabilidade, com a mudança constante. Mas, por exemplo, na minha vida pessoal, não gosto muito de mudanças. Eu gosto de criar raízes. A gente pode buscar estabilidade fora desse mundo, vamos dizer assim, da tecnologia, porque eu sou formado em direito, né? Eu sou da área de direito, a minha família vem da área jurídica. Então, assim, a gente que mais gosta de tradição, de hierarquia, a gente pode buscar essas coisas em outras áreas, né? Você criar raízes na sua cidade, tudo, isso te dá estabilidade, mas a gente tem que aprender que a sociedade ela vai mudar muito rápido, está mudando. Então, assim, a maneira de fazer negócios, de aprender, de estudar,
ela está mudando muito rápido. Então, assim, o conhecimento ele está se tornando escasso e descartável muito rápido. Então, assim, as pessoas que tinham é, costume de fazer uma faculdade, ter um conhecimento e ficar tranquilo, assim, a gente tem que se atualizar muito. Então, assim, eu aconselho as pessoas a obterem muita informação, porque é, é um, é um a gente não pode assim ficar também ansioso, tentar acompanhar tudo, né? A gente não tem capacidade de acompanhar tudo nesse fluxo, nem todo mundo tem tempo de acompanhar também. Mas a gente tem que buscar ser curioso, porque uma arma contra o caos é você manter a curiosidade, você se preparar, porque eu não gostava de ler quando era mais jovem, eu lia só jornal, tudo. Depois eu fui me formar em direito, eu desbloqueei essa questão de leitura. Li muito, já li, sem me gabar, mas mais de uns 5.000 livros, mais ou menos. Então, assim, você tem que ser um consumidor de informações, ler jornal, ler bastante para saber para que lado que está indo a sociedade, a economia, entendeu? Para você não ficar perdido. Então, assim, quem fica alienado, tem gente que gosta também, não, eu não quero saber de política, de economia, de nada, quero ficar alienado. Às vezes é bom também uma para você descansar um pouco, se você, por exemplo, faz um igual eu criei uma tecnologia muito complexa, né, o GoNow, por muitos anos, escrevi o livro Unicracia, então eu estou me afastando por um tempo assim para descansar. Então, ao mesmo tempo que é importante você ser bem informado, tem horas que a mente ela se sobrecarrega também. Então é bom também ao mesmo tempo descansar, porque você volta também o excesso de complexidade ela gera um desgaste mental. Então muitas pessoas estão se sentindo desorientada, cansada, porque a quantidade de informações novas, de tendências é muito grande para um ser humano acompanhar. Então assim, é bom buscar sempre o equilíbrio, né? Os filósofos antigos da Grécia já diziam que o melhor caminho é o caminho do equilíbrio. Então assim, buscar informação, mas também ver se você não está mais assim conseguindo acompanhar, descansa também. Então, assim, é complicado. Eu sugiro às pessoas que estão se sentindo desgastadas, com muita mudança, a descansar e, ao mesmo tempo, voltar e não se desanimar, porque um fluxo de informações, de tendência, ele está cada vez mais complexo. E pessoas que são muito polarizadas, né, tipo preto no branco, esquerda, direita, religião tal ou tal, né, elas estão tendo mais dificuldade, porque a complexidade ela exige que a gente trabalhe com várias informações conflitantes e a chave muda muito rápido. Então, assim, tem hora que você vai estar lendo uma coisa de esquerda, outra hora de direita, outra hora de um país, outro de outro, outra hora a tendência é estar para um lado, estar para o outro. Então, assim, na complexidade, quem é muito agarrado a conceitos fixos tende a sofrer um pouco mais. Então, muita gente, diante da complexidade, está ficando radical, seja na religião, na política, ideologia, economia, e isso dificulta, porque assim, ela cria uma falsa sensação de segurança, o radicalismo, né? Porque no meio do caos, quem diz ter a razão, as pessoas, né, geralmente que são mais radicais, elas transmitem mais segurança. No meio desse caos, parece que essa pessoa fala com arrogância, com firmeza, então parece que ela está certa, mas na verdade o radicalismo ele é uma falsa sensação de segurança. É muito perigoso surgirem líderes que dizem saber tudo, dizem saber um caminho e na verdade a verdade ela é um pouco mais difícil de aceitar, que na verdade muitos líderes, as pessoas mais inteligentes do mundo, elas têm dúvidas, como qualquer pessoa. Então assim, as pessoas mais inteligentes elas não vão te dar uma segurança, uma resposta, né? Isso é desorientador, mas é a verdade. Então, assim, tome cuidado também, os mais jovens que seguem o canal, de seguir líderes radicais, que parece que sabem tudo, porque, na verdade, com a complexidade aumentando, a grande verdade é que ninguém sabe muito bem o que pode acontecer, o próximo passo, né? Tem muitos gurus aí, muitos canais que, me siga que eu sei, eu sou mais atualizado, eu sei o que vai acontecer. Na verdade, a gente faz cenários, né, prováveis. Aqui o meu cenário, o Chester News, há mais de 10 anos, os seguidores sabem que eu faço cenários prováveis, né? A gente acerta alguns, a gente geralmente acerta, mas alguns erro, né? Eu sou melhor em acertar cenários de economia, porque geopolítica é muito mais difícil de acertar, porque
a política ela depende dos fatores humanos, dos presidentes, né, quem está no poder, fazer uma ação, uma movimentação de tropas. Então, assim, guerras é muito mais difícil de prever do que sistema. A economia é mais fácil, né? Tem os investidores, os dados da economia, então. Mas mesmo assim, gente, com a complexidade aumentando, é cada vez mais difícil viver num mundo assim complexo. Mas não é impossível. A gente tem que estar tranquilo, né? Estar em paz e é isso. Sempre buscar informação e ao mesmo tempo saber que a gente não vai saber tudo. Muita coisa vai passar e bola para frente. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News e tudo de bom a todos.